Bom, pessoal, então hoje a gente vai falar das listas encadeadas simples, né? E a gente usa essa denominação porque a gente trabalha somente com um ponteiro, tá? Assim como nas estruturas anteriores. Então, a gente pode pegar uma sequência de valores e aí o tipo, nesse momento da nossa disciplina, ele importa muito pouco. Né? Pode ser uma coleção de dados primitivos, pode ser uma coleção de strings ou até de objetos. Tá? E uma forma mais simples da gente representar uma disposição desse conjunto é num vetor. O vetor ele é uma estrutura contígua, porém estática, de armazenamento de elementos. Então aqui a gente pode ver um vetor, né? E cada posição do vetor vai armazenar um elemento daquele conjunto. A grande vantagem do uso do vetor para trabalhar um conjunto de dados é que ele permite que eu busque os dados em qualquer posição. Então, por exemplo, se eu quiser saber, ou se eu quiser buscar, se eu quiser recuperar o dado da posição 5 de um vetor de 20 posições, eu consigo. Diferente do que acontece com uma fila ou uma pilha, que eu só posso obter o primeiro dado, no caso de uma fila, ou o último dado inserido, no caso de uma pilha. No caso de um vetor, eu posso pegar qualquer posição. Eu posso adicionar dados em qualquer posição, desde que seja uma posição válida. No início do vetor, sobrescrevendo algum valor, eventualmente que já esteja lá. No final do vetor, também eventualmente com necessidade de sobrescrita. No meio do vetor, eu não tenho limitação, ou eu não tenho nenhuma das limitações que estruturas como pilhas e filas me trazem. No entanto, a gente pode enxergar o vetor como uma estrutura mais rígida, menos flexível. Ou seja, se eventualmente a minha massa de dados aumentar e ocupar um tamanho superior àquele pré-dimensionado na declaração do vetor, eu não vou ter posições para ele, eu vou ter que fazer aquelas operações que a gente faz principalmente lá no início, né? Do estudo da linguagem de programação, que é migrar os dados para um outro vetor. Se eventualmente eu declaro um vetor muito grande, eu estou ocupando um espaço de memória que não está sendo utilizado. Então, tudo isso deve ser considerado quando a gente usa um vetor para a solução de uma coleção de dados qualquer. Então, a ideia é que a gente substitua a utilização de um elemento estático, como um vetor, por um elemento dinâmico, que no nosso caso aqui vão ser as listas. Tá? Listas encadeadas. Então, nesse caso, a lista, por ser dinâmica, baseada em apontamento de memória, como as outras estruturas que a gente já estudou, onde um nó aponta para o próximo nó, a gente tem uma estrutura flexível, a gente tem o uso de memória exclusivo da massa de dados que está sendo utilizada, ou seja, a gente não precisa alocar mais memória ou ficar fazendo realocação de memória. A gente faz um uso bastante correto, né, da memória. E a lista, por definição, ao contrário das estruturas anteriores, né, que a gente viu,
pilhas e filas, ela tem a flexibilidade no sentido de eu posso adicionar elementos antes do primeiro, então eu posso colocar um elemento no início da lista, no final da lista, eu posso colocar um elemento no meio da lista, eu posso remover também em qualquer posição. E esse remover não é o meu acesso ao dado, como numa operação de pop de uma pilha ou numa operação de remove de uma fila. É só remoção mesmo. Eu não tenho acesso a esse dado. Eu posso consultar um dado em qualquer posição. E aí sim eu tenho acesso ao valor daquele nó. Então, é uma estrutura onde eu consigo dispor uma massa de dados, mas com uma grande flexibilidade. Então, assim como as estruturas anteriores que a gente viu, a gente vai ter que criar a estrutura baseada em nós para esse comportamento dinâmico. Eu vou encadear, ou seja, eu vou fazer com que os nós apontem do primeiro para o próximo e assim por diante, até que o último aponte para nulo. São, portanto, as operações, esse é uma das possibilidades maiores que a gente vai estudar em termos de operação de uma estrutura de dados. Por quê? Porque a gente pode criar a lista, a gente pode verificar se uma lista está vazia ou não, mas aí eu posso adicionar um elemento no início da lista, no fim da lista ou em qualquer lugar da lista. Sendo que a operação do início e no fim, elas são mais excepcionais. Tá? No meio, a gente tem que verificar, já que eu vou testar se é um elemento no início, vou ter um método para adicionar um elemento no início e um no fim. Então, em qualquer lugar, a primeira coisa que eu vou testar é se efetivamente é o início ou o fim. Tá? Porque aí eu recorro a essas operações. Se não, aí eu verifico onde o usuário quer alocar aquele dado, aquele nó. Mesma coisa vale para a remoção. Tá? Início, fim e, não sendo em nenhum desses dois, qualquer lugar da lista. Então na operação de remover em qualquer lugar ou de adicionar em qualquer lugar, pode eventualmente ser o primeiro ou a última posição? Pode ser a primeira ou a última posição? Pode. Eu não vou limitar a aplicação de adicionar e remover em qualquer lugar. A única coisa é que, já que eu vou ter operações específicas para tratar início e fim, tanto para adicionar quanto remover, eu já vou utilizar isso como um suporte para adição e remoção de qualquer posição. Claro que aí eu vou ter as operações de tamanho, né, de pegar um tamanho, vou ter uma operação de buscar um valor mesmo, né, de trazer aquele dado da lista, seja do início, seja do fim, seja de qualquer posição do meio. E até vou, eventualmente, fazer algumas operações, eu vou ter que fazer algo semelhante a buscar um valor da lista, mas ao invés de retornar o tipo, né, int, string, double, float ou objeto, eu vou fazer uma operação de retornar um nó, uma coisa que eu não tenho feito, mas é uma operação auxiliar que nos traz bastante apoio nas operações anteriores aqui. Tá? Então, vou trabalhar dessa forma. O início, a criação da estrutura é muito semelhante a todas as outras. Né?
é inicializar uma posição de estrutura vazia. Vou criar uma lista vazia. E vou ter a estrutura do nó, e aqui nesse exemplo, diferente do que eu fiz na fila, por exemplo, que eu fiz com inteiros e fiz com objetos, eu vou fazer uma lista de inteiros, e aí vocês já têm condições de extrapolar para uma lista de strings, de objetos, enfim, no geral. Tá? Então, tudo começa criando o nó. Né? Então vamos já criar o nó, não, nada diferente. Então vamos já criar um nó aqui. Né? Eu já estou com um projeto iniciado, então eu vou criar a minha classe nó. Né? E a minha classe nó então vai ser uma lista de inteiros. Então como é que nós colocamos aqui no material? Dado e nó próximo. Então eu vou colocar igual, né, ao do material, e um nó próximo aqui. Tá, nosso nó, portanto, já está criado. Agora eu vou criar então a lista. Tá, vou fazer a lista aqui. E aí a nossa lista, então ela vai começar. Vamos colocar aqui o nó primeiro. Tá? Então, ao contrário, por exemplo, da fila, saber quem é o último não é tão importante assim. Tá? Então, eu vou me concentrar no primeiro. Então, a lista se inicializa com o meu ponteiro primeiro apontando para nó. Então, vou criar aqui um construtor. Onde o primeiro aponta para nó. Ok, então inicializamos. Nada muito diferente de estruturas anteriores, então vou testar se a lista está vazia. Bom, se a lista está vazia, significa que o primeiro é nulo. Tá? Então, já vou criar aqui um public boolean exempt. Como ele não é como a ideia do exempt não é diferente das estruturas anteriores, então a gente pode seguir até com relativa tranquilidade para se concentrar naquilo que é um pouquinho diferente. Então aqui retornamos verdadeiro, se não, retornamos falso. E tudo bem. Essa daqui é o nosso teste mais imediato. Então agora, assim como numa fila, eu vou trazer a operação auxiliar de tamanho. Ela vai ser útil para eu trabalhar de uma maneira genérica na eventual adição e remoção de elementos na lista. Tá? Então, vou trabalhar aqui com o tamanho da lista. Então, basicamente, como em outras estruturas, basicamente, se a lista estiver vazia, ele vai retornar o zero. Se a lista não estiver vazia, enquanto tiver um próximo elemento na lista, eu vou adicionando um contador e vou removendo, né, o elemento da lista, de uma lista auxiliar aqui, né? Então, assim como nos outros, eu copio o primeiro elemento para um nó auxiliar e percorro uma lista auxiliar para não destruir a minha estrutura de lista. Nesse caso eu não corro nenhum risco. Então vamos lá.
Então, como está aqui, né, no material, vamos lá, vamos fazer um public int size, né? Inicializando um contador em 0, verificando se é uma lista vazia, e se for uma lista vazia, então ele já vai retornar o próprio 0. Né? Se ela não for vazia, eu vou copiar o primeiro para um nó auxiliar. E aí, enquanto tiver elementos nessa fila auxiliar, né, enquanto esse auxiliar não for nulo, a gente dá um count mais, e o auxiliar passa a ser o próximo dele. Auxiliar.próximo. E aí a gente então retorna o contador. Então temos aqui o tamanho. Para me ajudar, né, eu vou fazer uma operação que não vinha sendo feita em outros, porque eram estruturas, apesar de dinâmicas, mais rígidas, que é retornar um elemento completo da lista, um nó, né? Tanto com o seu dado quanto com o seu ponteiro, tá? Então, nesse caso, eu vou precisar de um elemento auxiliar que me ajude a ter um nó completo com o ponteiro, porque eu vou precisar fazer algumas operações com esse ponteiro, reapontar. Então ele vai ter um valor, mas o ponteiro dele vai estar apontando para algum lugar, e eventualmente eu vou ter que mudar isso, de repente fazer ele apontar para um outro nó, ou até mesmo para nu. Tá? Então, como é uma operação muito parecida com o size, eu já vou fazer, e o get, né, o receber um novo valor, também é uma operação muito parecida com o size, mas eu vou deixar ela mais para o final. Bom, então vamos ver no material aqui, aqui como retornar esse nó, né? Então, naturalmente, o primeiro teste que a gente vai ver é se é uma lista vazia. Se é uma lista vazia, não tem nó, né? E aí, senão a gente vê o tamanho. E aí, uma coisa que a gente não estava preocupado, que é com os limites da lista, né? Como eu posso pegar de qualquer posição, e não só da primeira ou só da última, então eu preciso ver se aquela posição efetivamente existe, né? Então, é uma posição válida, ou seja, uma posição negativa não existe, uma posição maior do que o tamanho. Por que tamanho menos 1? Né? Porque como a gente começa a contar de 0, então uma lista que tem 10 elementos vai de 0 até 9. Então eu preciso ver se aquela posição também é maior do que o limite daquela lista. E se for, aí eu vou ter que decretar como posição inválida. Tá? Não sendo uma lista vazia, não sendo posições inválidas, aí eu vou copiar, né, o primeiro para um nó auxiliar. Então eu vou ter uma lista auxiliar, vou percorrer essa lista contando os elementos, né, para que ele retorne daquela posição que é desejada. E aí eu retorno o nó e não o valor. Portanto, o retorno desse método é um tipo nó. A única ressalva que eu vou fazer aqui é que, diferente dos anteriores, esse método getNo ele vai ser privado e não público, porque trata-se de uma operação auxiliar desta classe, é um método para ajudar outros métodos. Então não é um método que vai ficar disponível para usuário, não é esse o caso. Tá? Então, se a lista está vazia, então aí eu já vou fazer um throw new exception, né, de lista vazia. Isso aqui vai fazer com que eu tenha que adicionar o throws aqui, né? Acho mais fácil fazer dessa forma.
Vou verificar como está lá no material o tamanho, para verificar principalmente os limites, né? Isso faz com que, enquanto eu estou percorrendo a lista auxiliar, eu não precise ficar testando os limites. Eu já testei eles aqui. Então, se a posição é menor do que zero, lembrando que zero é a minha primeira posição, ou a posição é maior do que o tamanho menos 1, né? O limite superior da lista. Então eu também vou fazer um throw new exception, onde eu vou colocar aqui posição inválida. E aí, feitos os testes de limite, então eu vou copiar para um nó auxiliar, para não destruir a lista original. Vou criar um contador. E aí, enquanto o meu contador for menor do que a posição, o meu nó auxiliar, vai receber o próximo. E vou incrementar o meu contador. Então, tá aqui. Tá? Quando estourar o laço, significa que eu cheguei na posição desejada. Então eu vou retornar o meu nó auxiliar. E aí, dependendo do método, vou trabalhar com o ponteiro dele. Tá? Então, até aqui, fizemos as operações mais básicas, né? Inicializar a lista, verificar se ela está vazia, verificar o tamanho dela e retornar um nó. Ah, mas ele está aqui com um amarelinho, aqui um warning. Esse warning significa que eu criei uma operação, um método privado que nunca foi referenciado. Mas calma que ele vai ser. Tá? Na sequência, então, a gente vai começar a fazer as operações na lista. Talvez a mais simples seja adicionar um elemento na primeira posição da lista. Porque não importa se é uma lista vazia ou se é uma lista ocupada, o meu nó ele vai apontar para o primeiro. Se é uma lista vazia, o primeiro é null. Então o meu elemento vai apontar para null, o que significa que vai ser uma lista de um único elemento. Se tem outros elementos, o meu primeiro é um nó, e aí ele vai apontar. Então o meu elemento vai apontar para um nó. Então isso não vai fazer grande diferença no caso. Tá? Então é só montar o nó com o dado, ele apontando, o próximo dele, né, apontando para o primeiro, seja o primeiro null ou seja ele um outro nó. Então o meu elemento passa a ser o primeiro. Basicamente é isso. Então vamos criar aqui um private void add first, onde eu vou receber um valor inteiro, tá? E aí eu vou colocar aqui o meu nó, vou criar um nó, um new nó. O dado do meu elemento vai receber o valor. O meu elemento vai apontar para o primeiro, seja ele null ou não, e o meu primeiro passa a ser o meu nó elemento. Então eu estou colocando alguém na primeira posição da lista, seja ela uma lista vazia, seja ela uma lista já populada.
Então eu não preciso fazer grandes testes. Ah, eu criei ela private? Não. Ela é pública. Tá? Então eu estou aqui com um elemento que adiciona um elemento na primeira posição da lista. Na sequência, eu vou ter que verificar se eu consigo colocar um elemento no fim. O que eu preciso saber? Bom, eu preciso saber se essa lista é vazia. Porque se ela for uma lista vazia, eu não posso adicionar elemento no final de uma lista vazia. Está conceitualmente errado. Eu poderia até pensar assim, mas você está sendo muito duro. Bastaria chamar o add first, ao invés de dar um erro. Sim, mas é um erro conceitual. Né? Numa lista vazia, a gente coloca sempre no começo. Então eu vou verificar o tamanho, vou fazer um teste de lista vazia, vou dar essa exceção. Se não for uma lista vazia, aí eu vou criar o meu nó, vou verificar quem é o último nó e vou refazer o apontamento do último nó. O último nó ele está apontando para null e eu vou fazer ele apontar para elemento e elemento vai apontar para null. Eu preciso fazer elemento ponto próximo igual a null ou é uma redundância? É uma redundância, é só para a gente ter os elementos conceituais. Tá? A partir do momento que eu criar esse new nó, o elemento ponto próximo já estará apontando para null. Então vamos lá, vamos fazer o add last, né? Público também. Tá? Então vamos fazer public void add last. Também vai ter um valor aqui inteiro. Então eu vou verificar o tamanho. Então aquelas operações auxiliares que a gente criou lá no começo, elas já vão começar a dar as caras aqui. Então, primeira coisa que eu vou testar é efetivamente se é uma lista vazia, só para fins conceituais, tá? A gente tem que colocar as coisas nos seus devidos lugares. Então isso aqui é uma lista vazia e numa lista vazia a gente não insere no final. Então vamos lá. Se não for uma lista vazia, então a gente constrói o elemento. Como no add first a gente fez um elemento ponto dado recebendo o valor e um elemento ponto próximo recebendo o primeiro, então aqui só por uma questão conceitual eu estou colocando ele recebeu null, porque ele já inicializa apontando para null. É uma redundância, mas como o add first pode causar algum tipo de confusão, então tudo bem. Então eu vou ter que saber quem é o meu último. Quem que é o meu último? Quem que é o meu último nó? Meu último nó, eu vou fazer um get nó para saber quem é o último, que é o get nó de tamanho -1. E eu vou fazer o meu último apontar para o meu novo elemento. Então, o meu último ponto próximo passa a ser o elemento. Que é a razão pela qual a gente criou aquela operação get nó, né? É trazer o nó completo e retrabalhar o ponteiro dele. Né? Então, eu descobri quem é o último e eu não sei. Quando eu recuperei ele completo. Eu não sei para onde ele está apontando. Se ele está apontando para null, se ele está apontando para algum elemento, não importa. Eu recuperei um nó e agora eu estou fazendo esse nó apontar para o elemento. E o elemento aponta para null. Então, o meu elemento passa a ser o último nó da lista.
Então, beleza. Resolvido o problema de adicionar elementos nas pontas da lista. Agora, eu preciso me preocupar em como adicionar no miolo, né? Então, tem aqui, adicionar elemento em qualquer posição válida. Então, eu tenho que verificar o tipo, né, o valor, e a posição onde a gente quer adicionar. Nesse caso, eu preciso saber se essa posição é uma posição válida. Se ela for uma posição válida, eu vou precisar inicializar o nó. Ah, você não colocou o próximo aqui. Pois é que o próximo vai mudar dependendo da posição. Por exemplo, se a posição for 0, o próximo tem que ser o primeiro. Então, eu só faço um add first do valor. Tá? Eu já tenho essa operação de adicionar no primeiro. Não vou me preocupar com isso. Se a posição for a última posição, eu vou fazer um add last do valor. Também não vou me preocupar muito com o nó, porque essas duas operações já criam os apontamentos, seja para o primeiro, seja para no. Se não for nenhum dos dois, então aí eu vou ter que descobrir quem é o nó anterior. Quem é o nó que vai ter que apontar para esse elemento, para onde esse nó anterior está apontando. Por quê? Porque o nó anterior, o nó anterior ao meu novo nó, né, ele tem que apontar para o meu novo nó. E o meu novo nó vai ter que apontar para onde o meu anterior estava apontando antes. Então veja essa representação. Imagina que a gente tem essa situação. Então eu tenho um nó na posição 3 que está apontando para o nó da posição 4. E aí eu crio um novo nó para a posição 4. Aqui. Então o que vai ter que acontecer? Esse meu nó da posição 3 precisa ser conhecido. Então eu sei que eu vou colocar na posição 4, eu tenho que saber quem é o anterior dele. É o que está na posição 3. O que está na posição 3 está apontando para o que está atualmente na posição 4. Esse cara vai deixar de ser o cara da posição 4. Então, eu tenho que fazer este nó anterior apontar para o meu novo nó. Então, o meu novo nó, vou pintar ele aqui de vermelhinho, só para a gente diferenciar. Tá aqui. Então tá aqui, né? Ele vai receber o novo, ele vai apontar para o novo nó. Mas esse cara apontava para o antigo 4, que agora é 5. E eu vou renomeá-lo para 5. Agora ele é o 5. Esse 3 apontava para o que agora virou 5. Então, eu preciso que o meu novo nó se aproprie do antigo apontamento para ele apontar para o antigo 4, que virou 5. Então, eu basicamente enfiei esse cara no meio aqui. Tá? Então, é assim que a gente vai trabalhar. A gente vai enfiar um nó no meio, fazendo com que ele se aproprie do antigo apontamento do anterior e fazendo o anterior apontar para ele. Que é basicamente o que está descrito aqui. Né? O próximo do meu elemento vai ser o próximo do anterior, então ele vai se apropriar do antigo apontamento e vai fazer o anterior apontar para o novo elemento. Bom, então vamos fazer aqui o método para adicionar numa posição qualquer, tá? A gente vai adicionar então um valor
numa determinada posição, né? Então vamos... Bom, para isso a gente precisa saber o tamanho aí da lista, né? Mas antes... na verdade, vamos verificar primeiro se a lista está vazia, né? Se a lista estiver vazia, então a gente vai arremessar uma exceção. Caso a lista esteja vazia, vai aparecer lista vazia. Vamos dar o throws aqui. E aí, bom, para a gente saber se dá para inserir, a gente precisa saber o tamanho, né, da lista. Então, vamos pegar o size da lista, colocar numa variável e se a posição for negativa, ou seja, uma posição inválida, né, ou uma posição maior do que o tamanho da lista, e aqui pode ter uma discussão, né? Por que não tamanho menos 1? Bom, porque se eu inserir no tamanho, né, isso vai me permitir inserir na última posição, tá? Então, eu vou trabalhar com o tamanho e não com o tamanho menos 1, tá? Para o add, a gente vai trabalhar dessa forma. Bom, se for negativo ou se for maior do que o tamanho, então a gente vai disparar uma exceção dizendo que a posição é inválida. Ok, então estão aqui os nossos limites. Se a posição for 0, então vai adicionar no início, certo? Eu vou inserir os dados a partir do início da fila, da lista. Então, basta fazer um add first, tá? Eu não vou ficar refazendo aqui o código aqui, tá? Então, vou mandar um add first aqui e já adiciona na primeira posição. Só corrigir aqui que ele tá dando esse erro. E agora, se não, né? Se a posição for o tamanho da lista, então significa que ele quer que insira no final, entre a última posição da lista e o null. Então, vamos fazer um add last aqui do valor e resolvido. Também não vou ficar reescrevendo esse código. Agora, se não for nenhum nem outro, então eu vou criar um nó, né, um nó elemento qualquer. E aqui nós vamos começar a pensar naquilo que eu falei agora há pouco. Então eu vou colocar o valor para ele, mas eu não vou colocar um ponteiro direto para ele. Eu vou pensar um pouquinho melhor, né? O ponteiro, eu vou definir o ponteiro pelo posicionamento, né? Eu não vou simplesmente dizer que ele é null ou que ele aponta direto para uma posição. Então eu vou pegar o nó anterior da posição que eu quero colocar o meu nó atual na lista, né? Então vou pegar a posição menos 1, porque esse nó anterior ele está apontando para um nó e eu vou ter que mudar. Ele vai apontar para o meu novo nó e o meu novo nó vai apontar para onde ele estava apontando, né? Essa é a diferença aqui que a gente vai trabalhar, tá? Então o anterior aponta para o novo nó e o novo nó aponta para onde o anterior estava apontando. Então eu vou fazer essa jogada aqui. Então o meu novo nó vai apontar para onde o anterior estava apontando, anterior ponto próximo, e o próximo do meu anterior passa a ser o meu próprio elemento, tá? Então aí eu consegui posicionar o meu nó dentro da lista na posição solicitada. Então, remover o elemento do início é uma das coisas mais triviais, certo? Por quê? É void, ele não vai retornar o valor. Se eu quiser pegar o valor, eu vou dar um get 0, né? Se eu quiser só remover, então ele vai remover e a lista vai ficar sem aquele valor. Basicamente,
Se não for uma lista vazia, né? Se for uma lista vazia, você dá uma exceção. Se não for uma lista vazia, o primeiro passa a ser o próximo do primeiro. Se é uma lista de um único elemento, ele vai para null. Vai virar uma lista vazia. Tá? Então, implementar isso bastante tranquilo. Então, vamos fazer essa implementação aqui na nossa lista. Então, vamos fazer um public void remove first. Basicamente, se a lista é vazia, vamos fazer um new exception, dando a exceção de lista vazia. Isso vai fazer com que o nosso método tenha que arremessar um exception. E se não for, o meu nó primeiro vai ser o próximo do primeiro. O próximo do primeiro é o segundo elemento. Então, a lista passa a ser liderada pelo segundo elemento. Basicamente isso. Não tem muito o que implementar. Então, para remover um elemento do fim, é muito simples. Em sendo uma lista não vazia, você tem que primeiro verificar se o tamanho da lista é igual a 1. Bom, é uma lista de um único elemento, então você não vai remover o último, você simplesmente vai remover o primeiro. Se não, você vai pegar quem é o penúltimo e vai fazer ele apontar para null. Bom, então a gente vai criar aqui um método, né, de remove last, que vai remover o último elemento da lista. Claro que a gente vai partir, portanto, do princípio de que uma lista não está vazia. Então vamos testar se ela está vazia, já vai retornar uma exception aí, né, dizendo que a lista está vazia. Aí na sequência, bom, não pode esquecer de pôr o throws aqui, né? E aí na sequência, então a gente vai pegar o tamanho da lista, porque se a lista tiver só um elemento, aí não tem como a gente usar o nosso raciocínio. Então, uma lista de um único elemento, você remove o primeiro elemento e acabou. Tá? Então, basicamente seria fazer um remove first. Né? É um remove, né? Só corrigir aqui. Se não, aí basicamente a nossa estratégia é verificar quem é o penúltimo, e aí o penúltimo vai passar a apontar para null. Então o penúltimo nó vai passar a ser o último, porque ele aponta para null, a gente tira a referência dinâmica do último nó. Então vamos descobrir quem é o penúltimo, né? Vamos pegar aqui. Para pegar o penúltimo, é só pegar a posição do tamanho menos 2, já que tamanho menos 1 é o último, né? Podemos dizer, portanto, que tamanho menos 1 é a posição, né? Melhor dizendo, do último elemento. Então, vamos fazer o penúltimo apontar para null. E pronto. Remover de uma posição qualquer, tecnicamente não é tão complicado. O problema é que a gente tem diversas possibilidades que podem acontecer. Primeiro, a posição tem que ser válida, então ela tem que estar nos limites da lista. Não pode ser uma posição negativa, não pode ser maior do que o tamanho da lista.
A lista não pode estar vazia, porque eu não posso remover elementos de uma lista vazia. Se eu for remover da primeira posição, eu já faço um remove first. Se não, se for da última posição, eu faço um remove last. Então eu uso os métodos que eu já criei como auxiliares do método remove para as condições específicas de primeira e última posição da lista. Se não for nem a primeira nem a última, significa que ele está no meio de dois nós. Então, aí a gente tem que pensar um pouquinho melhor, um pouquinho mais. Que é o seguinte. Então, digamos que eu vou remover esse nó do meio aqui. Então, o nó anterior a ele está apontando para ele e ele está apontando para o que vem a seguir, que está apontando para o nó. Então, se eu quiser remover esse cara daqui, eu tenho que fazer este ponteiro deste nó apontar para cá. E, naturalmente, por ser dinâmico, né, esse cara some da lista. Tá? A implementação não é tão complicada, né? Então, eu vou pegar o nó anterior da posição que eu quero remover, pego o meu nó atual. Por quê? Porque aí eu faço com que o ponteiro do meu nó anterior passe a apontar para onde está apontando o ponteiro do meu nó que eu quero remover. Tá? Então a implementação não é muito sofisticada. É só entender quais são as condições. Tá? Então vamos fazer um public void remove, onde a gente vai passar a posição que vai ser removida. Então a gente começa fazendo todas as validações antes de efetivamente fazer o ajuste do apontamento dinâmico, né? Então vamos testar se a posição ela está dentro dos limites, né, da lista. Então se ela estiver fora dos limites da lista, a gente vai fazer um new exception de posição inválida. Já adiciono outros. Se a lista estiver vazia, não tenho que remover. Então a gente vai fazer um throw new exception de lista vazia. Se a posição for a primeira, né? Se for posição 0, então já não vou precisar ficar. Eu tenho remove first. Se não, se a posição for a última, né? Tamanho -1, tamanho -1, já vou usar como auxiliar o remove last, né? E aí, se não for nada disso, aí então eu vou pegar conforme está no material, né? Eu vou pegar o nó anterior, vou pegar o nó atual e vou fazer o anterior, o ponteiro do anterior apontar para o próximo do atual. Então vamos lá. Então vamos fazer um get nó da posição -1. Esse cara vai me retornar o anterior. Né? Vou fazer um get nó da posição atual. Da posição, né? Que vai me retornar o nó atual. E o anterior ponto próximo passa a ser o próximo do meu atual.
atual ponto próximo. Isso faz um reapontamento dos meus ponteiros. Eu posso acessar qualquer elemento da lista e o acesso a esse elemento é um acesso não destrutivo. Eu não preciso remover o elemento da lista para saber qual é o valor dele. Então, navegar na lista é destrutivo, percorrer a lista é destrutivo, então a gente copia para um auxiliar, né, para percorrer. Mas a operação de get em si, ela não é destrutiva. Tá? Então eu preciso de um nó auxiliar porque percorrer a lista é destrutivo. Eu vou substituindo o primeiro pelo próximo até chegar na posição. Então isso aqui não muda muito do método que a gente fez para o getNo ou do que a gente fez para o size. Tá? A única coisa é que eu vou retornar o tipo do dado que o nó carrega e não o nó em si ou uma contagem de nós. Tá? Então, vou testar se é uma lista vazia, porque se é uma lista vazia eu não tenho posições a retornar. Se a posição que está sendo solicitada está dentro dos limites. E aí eu percorro uma lista auxiliar até chegar na posição requerida e retorno o dado, né, daquela posição. Quando eu digo que a operação get não é uma operação destrutiva, significa que eu não vou tirar elemento da lista original para poder acessar o valor. Tá? Então vamos fazer o get, conforme está lá, como é uma lista de inteiros, então eu vou fazer um public int get de uma determinada posição. Então, vou verificar se é uma lista vazia, se for, já fazemos um throw new exception de lista vazia. Já aproveitamos para pull throws. Verificamos o tamanho. E aí vamos verificar se a posição está nos limites da lista. Se não estiver, vamos fazer um throw new exception de posição inválida. Se passar por essas validações, a gente copia o primeiro para um nó auxiliar, criando uma lista auxiliar, e vamos percorrer ela até chegar na posição. Então eu vou ter um contador. Enquanto o meu contador for menor do que a posição, eu descarto a primeira posição do auxiliar, fazendo com que a primeira posição dele seja a próxima. Incremento o contador. E aí eu pego a primeira posição dessa lista auxiliar, eu pego o dado da primeira posição, né? Auxiliar.dado. Vai ser um valor aqui que eu vou retornar. Então eu retorno esse valor.